disposta. Na sala de robótica hoje vamos abordar uma temática muito comum em robôs ou qualquer projeto que envolva a robótica, que são as engrenagens, seu funcionamento e a sua utilidade. Quais são os projetos que podem ter as engrenagens? E para isso, aqui nós temos diversas engrenagens, vários tipos. Nós temos também a nossa controladora EV6, que vai nos fornecer a energia, um motor médio, também do kit do EV6, que vai nos fornecer o movimento, uma barra com 13 furos, vai nos dar a possibilidade de testar diversas engrenagens e vermos como que elas se comportam em diferentes situações. 2 eixos simples e a fiação que vai ligar a controladora do EV6 ao movimento dos motores. As diversas engrenagens têm diversas funções também. Temos engrenagens que vão desde 8 furos, são as menores, e todas as engrenagens nós temos no meio dela uma possibilidade de acoplamento com os eixos, que nós temos aqui o formato de cruz. Além das engrenagens de 8 furos, nós temos engrenagens com 10 furos, também um pouco mais finas, engrenagens com 8 dentes, né? Aqui engrenagem com 16 dentes. E à medida que vamos aumentando a quantidade de dentes, isso proporciona projetos também diferentes. Além disso, nós temos com 20 dentes. Essa, por exemplo, nós temos 4 dentes, mas tem um formato totalmente diferente das demais. Ela também vai servir a projetos diferentes. Nós temos engrenagens com formato pouco conhecido. Essa engrenagem, ela tem um formato mais de eixo. E esse formato de eixo é justamente para acoplar os palitos do nosso kit. As maiores engrenagens que nós temos no nosso kit são as engrenagens com 40 dentes e a engrenagem com 36 dentes. Nós temos engrenagem um pouco mais com espessura maior e com um formato mais pesado, uma vez que podemos usar em algumas esteiras, robôs que usam esteiras. Então vamos conhecer o mecanismo de funcionamento delas a partir da eletricidade fornecida pelo EV6. O EV6, nós temos as portas M, M1, M2, M3, M4 e as portas P. Vamos conectar o nosso motor na porta M1 através da fiação e com isso nós temos o fornecimento de movimento. Antes de mais nada, vamos conhecer de que forma podemos acoplar as engrenagens em diferentes sistemas. Utilizando os 2 eixos, podemos utilizar a primeira engrenagem com 8 dentes e vamos colocá-la em um dos orifícios da barra com 13 furos. A segunda engrenagem, podemos colocar a engrenagem com 10 dentes. E vamos perceber que existe um espaço entre elas. Isso significa que qualquer uma dessas duas que eu conectar no meu motor não vai gerar transferência de movimento. Uma das funções das engrenagens é justamente transferir o movimento de uma parte do projeto para outra. Nesse caso, nós não temos essa transferência, porque as engrenagens não estão sendo conectadas com seus dentes. Cada engrenagem vai ter o seu par, a sua distância ideal. Nesse caso, podemos substituir essa engrenagem de 10 dentes por uma engrenagem de 40 dentes. Assim, a engrenagem de 40 dentes vai ocupar justamente os slots necessários para que os dentes se encontrem. O movimento da primeira engrenagem com 8 dentes vai ser transferido para a engrenagem que está ao lado. Esse é o movimento principal das engrenagens. Ela transfere o movimento de uma parte para outra. E se colocarmos diversas engrenagens conectadas, esse movimento vai chegar até a última engrenagem. Temos também outras combinações. A engrenagem que utilizamos agora há pouco, com 10 dentes, ela pode ser combinada com a de 20 dentes. Acoplada lado a lado, agora nós temos um sistema que transfere movimento com as duas engrenagens correspondentes. Nesse caso, o eixo cinza está acoplado a uma engrenagem maior do que a engrenagem que está ao lado, que tem um eixo maior. O movimento das engrenagens vai depender justamente da quantidade de dentes que estão presentes nas engrenagens e do seu tamanho.
A engrenagem do eixo cinza tem um tamanho muito maior, tem muito mais dente. Isso significa que se ela estiver conectada ao motor, ela é chamada de engrenagem motora. A engrenagem que está ao lado, ela é chamada de engrenagem movida. Toda vez que nós temos a engrenagem motora maior do que a engrenagem movida, esse robô ele vai ganhar velocidade. Uma vez que para cada uma volta que eu dou nessa engrenagem motora, eu vou dar muito mais volta na engrenagem movida, onde eu posso conectar uma roda de um carrinho ou de um robô. E é assim que nós fazemos um robô mais rápido. E nós podemos fazer o inverso. Se a engrenagem que está no eixo, na cor preta, estiver acoplada ao motor, ela vai ser chamada de engrenagem motora. A engrenagem que está ao lado, ela vai ser a movida. Nesse caso, nós temos um ganho de força desse robô. O robô deixa de ser mais veloz e passa a ser mais forte, que nós chamamos de torque, a força necessária para mover um eixo. Esse robô, então, terá uma capacidade de subir rampas, uma capacidade de estar em terrenos mais instáveis do que o robô mais veloz, uma vez que temos torque, força, mas acabamos perdendo a velocidade. E se for o contrário, também é verdadeiro. Se temos uma velocidade maior, o robô, o carrinho, o carro, ele acaba perdendo mais torque. Esse conjunto de engrenagens vai depender do objetivo do nosso projeto, da capacidade de acoplar as engrenagens e também do tamanho que vamos estar utilizando, tanto os eixos quanto as engrenagens. Uma outra possibilidade também é utilizando engrenagens parecidas em seu tamanho. Então nós temos aqui uma outra combinação, duas engrenagens cinzas, e podemos ver que ela não foi compatível, uma vez que os dentes não estão se acoplando. Podemos substituir por outra engrenagem um pouco maior e perceber se os slots estão sendo ocupados. A engrenagem de 40 dentes junto com a 16 também não são compatíveis para essa barra inicialmente. Nesse caso, podemos mudar o formato da barra, ou seja, uma barra angulada, uma barra em formato de L, ou um pino juntamente com a barra. Eles podem fazer essa união entre engrenagens diferentes e que não são compatíveis em barras retas. Uma outra forma de utilizarmos as engrenagens é com a engrenagem em formato de eixo, e ela vai estar acoplada com engrenagens comuns. Nesse caso, à medida que a engrenagem em formato de eixo gira, ela vai também girar no sentido vertical a engrenagem que está acoplada no meu eixo. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando o motor precisa ficar numa posição horizontal ou vertical, mas não tem espaço para colocar ali uma engrenagem imediata. Então, dessa forma, o meu eixo vai fazer a rotação dessa engrenagem, que vai girar uma outra engrenagem abaixo do motor ou acima do motor. É uma das utilidades desse tipo de engrenagem. E para conhecer o movimento na prática, vamos utilizar o EV6. O EV6 vamos ligá-lo no botão central. Vamos ter aqui um menu principal. Nesse menu principal, vamos acionar a parte de teste dos motores, que é o segundo menu. Aqui nós temos motores. Podemos acionar o motor manual, só que aqui nós não temos nenhum eixo ainda acoplado a ele, apenas o movimento. Lembrando que colocamos o nosso motor na porta N1. As informações que vamos buscar será da porta N1. Se colocarmos então uma barra com 13 furos, a primeira engrenagem com 40 dentes e a segunda engrenagem com 8 dentes, vamos conseguir perceber esse movimento mais acelerado, dependendo de como colocamos o eixo no motor. Se o motor estiver acoplado no eixo onde tem a menor engrenagem, esse robô vai ganhar torque, ou seja, vai ganhar mais força. Então, nesse formato, nós podemos testar a força do motor. No menu teste, acionando o motor,
disse, o robô acabou de ganhar mais força e menos velocidade. Vamos inverter, colocando o eixo do motor na engrenagem maior, de 40 dentes, e vamos perceber um aumento significativo de velocidade nesse projeto. Acionando o motor manual novamente, nós temos agora uma rotação, e se pararmos a barra, vamos perceber que as engrenagens vão se encontrar e o movimento gerado, a parte de cima, é muito mais rápido do que o que vimos anteriormente, graças aos princípios das engrenagens. Se quisermos apenas transferir o movimento sem aumento de velocidade ou força, podemos fazer com engrenagens iguais. Engrenagens iguais, qualquer uma dessas, elas podem transferir movimento de uma região do projeto para outra extremidade, sem aumento ou perda de velocidade. Então nós temos todas as engrenagens possíveis, a combinação entre elas vai depender da fixação, do tamanho do eixo, de qual motor vamos utilizar e também da combinação entre os dentes das engrenagens. Tudo isso vai fazer uma diferença para que o projeto possa ser mais rápido, mais forte, possa ter um tamanho do movimento abreviado ou também um movimento aumentado, dependendo da estrutura ou do objetivo. Muitas vezes o motor acoplado no EV6, ele não vai ser possível gerar um movimento imediatamente acima desse motor. Vai ser necessário acoplar junto com esse motor uma barra e transferir esse movimento de uma região para outra usando as engrenagens. E essa foi a nossa aula de hoje sobre movimento e a utilização de engrenagens em nossos projetos. Eu espero que você tenha gostado. Fico por aqui, até uma próxima. Tchau!